Bom, eu gostaria de começar essa ministração expressando a alegria e a felicidade de poder falar em nome de Deus mais uma vez, né, de trazer da parte de Deus algo que possa aumentar a nossa fé, né? Eu espero que na sua infinita misericórdia eu possa falar, né, pela ação do Espírito Santo com simplicidade e humildade, mas com convicção e com verdade, tudo aquilo que será proclamado hoje. Que o Espírito Santo possa me iluminar minha mente e meu coração para que seja organizado todos os pensamentos, todas as experiências, para que eu siga uma linha de raciocínio e para que principalmente essa palavra possa fecundar os vossos corações. Então eu gostaria de começar, né? O tema de hoje é justamente aquilo que é o centro da nossa fé, o centro da cristandade, que é a Eucaristia. A Eucaristia que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a base da nossa fé. A Santa Missa, onde Jesus se dá o seu corpo, se dá o seu sangue para a nossa salvação. Então, o tema de hoje é aquilo que é a base da fé católica, né? Que é a nossa salvação, que é o próprio Cristo que se deu por nós, como comida e como bebida, como ele mesmo vai citar no Evangelho de João, que nós iremos ler mais à frente no capítulo 6. Mas para falar, né, de Jesus, da instituição da Eucaristia do Novo Testamento, eu gostaria de voltar um pouco antes, né, no Antigo Testamento, pois todo o Antigo Testamento ele é a prefiguração do Novo Testamento, de tudo aquilo que iria acontecer. Então ali tem muitas prefigurações e também nós vemos a prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento. Como vamos ver agora, né, podemos fazer um paralelo, né, das oferendas feitas no Antigo Testamento, tanto na espécie do pão e do vinho, como os sacrifícios de animais realizados no altar, né? Então, naquela época era realizado muito sacrifício de animais e a oferenda, né, das premissas daquilo que você trabalhou, né, as premissas eram oferecido ali ao Senhor em ação de graça ou pela expiação dos pecados. Então, nós vemos essa prefiguração da Eucaristia no que aconteceu ali em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 a 19, onde diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Então, nesse gesto, né, o rei Melquisedeque, ele celebra ali a vitória de Abraão, né? Uma vitória que Abraão teve contra os seus militares, teve naquela guerra. Então ele está celebrando ali e o rei Melquisedeque oferece o pão e o vinho a Deus e abençoa Abraão. E aí nós vemos essa prefiguração porque na Epístola aos Hebreus menciona Jesus, compara Jesus como sumo sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Abraão. Então aqui nós vemos uma prefiguração da instituição da Eucaristia, porque mostra Jesus, né? Compara Jesus como sumo sacerdote e o rei Melquisedeque segundo a ordem de Melquisedeque. E nos tempos antigos também, no Antigo Testamento, nós vemos que ali era um costume selar a aliança, né? Selar uma aliança numa ceia. Então, para que aquela aliança entre aquele povo, aquelas pessoas, entre a minha família e a família de outra pessoa, era para selar aquela aliança, era realizado um banquete, uma ceia. Nós vemos isso em Gênesis no capítulo 26, do 30 ao 31, onde diz: Isaque ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte de manhã ficaram unidos por juramento um ao outro. Então, após o banquete ali, após a ceia, foi selada aquela união, aquela aliança entre eles por um juramento. Então, nós vemos aqui a ceia, né? A ceia como fazendo parte daquela união, daquele povo, daquela aliança.
E vemos também em Êxodo, no capítulo 24, 11, onde diz que após aquela cerimônia da aliança dos sinais, contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Portanto, aqui a gente vê também a mesa, que era um espaço tradicional do estabelecimento de alianças. E é precisamente numa ceia, né, que nós vamos ver já no Novo Testamento, é precisamente numa ceia, a última ceia, que Jesus instituirá a nova aliança entre Deus e os homens. Uma aliança eterna, uma aliança de salvação, uma aliança de remissão pelos pecados do mundo inteiro de uma vez por todas, né? Lá, Jesus, na última ceia, se dá, né, para a expiação dos nossos pecados, se dá de corpo e alma, se dá como verdadeiramente comida, como verdadeiramente bebida, como ele vai falar no discurso do pão da vida em João, que nós viremos ver mais para frente. E nos relatos, né, bíblicos do Novo Testamento que falam da Eucaristia, que falam da instituição da Eucaristia, são os 4 relatos que nos oferecem acerca, né, ali da última ceia de Jesus, que nos mostra como que aconteceu isso, que Jesus, ele se entrega o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós. E são 4, né? São Mateus, no capítulo 26, que cita isso, no Marcos 14, em Lucas 22, em 1 Coríntios também tem esse relato da instituição da Eucaristia. Mas nós vamos ler e meditar somente o que está em São Mateus, no capítulo 26, de 26 a 28, onde diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha que interessante, Jesus diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele não diz isso representa, isso parece, isso se assemelha ao meu corpo, isso vai representar o meu corpo, como é dito em outras religiões aí, né? E eles aqui não tem espaço para dúvida. Jesus, ele fala isto é. Se existe em alguma outra Bíblia aí de outras religiões que isso representa, isso parece, tá errado, porque quem tem os originais, quem traduziu a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, foi São Jerônimo. Então, nós temos os originais. A Igreja Católica tem lá no Vaticano a Vulgata, que é essa tradução, né? E aqui diz que isto é, Jesus diz que isto é meu corpo, não que representa, como podem dizer por aí outras religiões. Então, Jesus é categórico. E ele continua: tomai depois o cálice. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança. Então, mais uma vez, Jesus diz: isto é o meu sangue. Ele não falou isso representa, isso parece, não. Ele diz: isto é o meu sangue. Então, ali, ele coloca na aparência do pão e do vinho o seu corpo e o seu sangue. Né? No mistério eucarístico, no véu do sacramento, ali existe um mistério. Irá continuar nas Santas Missas ali a aparência de pão e de vinho, mas por milagre de Deus, ali está o corpo e o sangue de Jesus, porque Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Jesus ressuscitou, Deus abriu o mar vermelho, Deus criou o céu e a terra. Então, se ele quis deixar ali na aparência do pão e do vinho, visivelmente aos nossos olhos, o corpo e o sangue de Jesus, ele é Deus, ele quis e ele fez isso, né? E aí, continuando, o sangue da nova aliança, aqui confirmando, né, que nós vimos no Antigo Testamento, que na ceia ali se formava a aliança, era instituída uma aliança entre povos. Então, Jesus fala que o seu sangue é o sangue da nova aliança, aliança entre Deus e o homem. Por quê? Porque essa aliança foi rompida com o pecado de Adão e Eva lá no começo da humanidade. Então já tinha sido rompido ali, já tinha sido quebrado essa aliança entre Deus e o homem, e Jesus veio falar que ele, o sangue dele é o sangue da nova aliança, a aliança de união entre homem e Deus, derramado por muitos homens em remissão dos pecados, apagando os pecados. Então, nessas 4 narrativas, o Senhor, ele toma, né, o pão e o vinho, pronuncia sobre
ele uma bênção em agradecimentos. E nos textos originais de Paulo e Lucas utiliza um termo Eucaristia, que significa literalmente ação de graças. E Marcos e Mateus utilizam o termo eulogia, que significa abençoar. Mas ambos esses termos, eles podem ser reconduzidos ao termo hebraico, baraká, que quer dizer, né, a grande oração em agradecimento em bênção da tradição judaica. Então ali quando eles iriam fazer uma ceia, eles realizavam essa grande oração, né, de bênção ali na época judaica. E faz parte também do ritual pascal, né, de outras refeições. Essa dimensão sacrificial que está no fim, ao cabo e no cabo presente das duas tradições, revela a mesa do Senhor. Revela a mesa do Senhor e é também altar, espaço para a excelência da oferta dos sacrifícios, onde se imolam as vítimas. Então a mesa do Senhor da ceia, mas também é um altar onde se imolam os sacrifícios para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados, que assim como acontecia no Antigo Testamento, passa-se a acontecer a partir de Jesus, mas não é mais animais que são sacrificados, é o próprio Cristo que se dá em sacrifício pela remissão dos nossos pecados. E no Antigo Testamento, né, nós vemos 5 tipos principais de sacrifícios ou ofertas, né? O primeiro é o holocausto, a oferta das primícias, o sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então aqui no Antigo Testamento, naquela época era feito diversos sacrifícios e cada um tinha um intuito, né? E nós vamos ver aqui, desses todos aqui, nós vamos ver somente a questão da oferta pelo pecado que era feito naquela época. Nós vemos em Levítico, no capítulo 5, no versículo 6, né, essa oferta, como que ela se dava e por que ela se dava. O nome mesmo já fala, né, oferta pelo pecado, ou seja, naquela época era feita quando você pecava, para você ser perdoado por Deus, para que seu pecado fosse expiado, era necessário você realizar o sacrifício de um animal, né? E aqui em Levítico ele fala que animal que era, porque cada tipo de sacrifício tinha um animal específico ou algo específico para fazer. E em Levítico, no capítulo 5, versículo 6 diz: apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Então olha que interessante, você pecava, mas para que você fosse perdoado e fosse extirpado aquele pecado e você pudesse, né, conviver ali com os israelitas, voltar ali e ficar com eles, não ser muitas vezes morto ou expulso, era necessário você fazer um sacrifício para expiar o seu pecado. E olha que interessante, qual que era o animal que Deus pedia o sacrifício para expiar o pecado? Uma ovelha ou uma cabra. Nós vamos ver em Isaías, no capítulo 57, no versículo 7, Jesus, né, Isaías mostrando Jesus como essa ovelha, né? Então, se no Antigo Testamento se usava um animal para expiar o pecado, nós vemos Isaías citando, mostrando Jesus como essa ovelha levada ao matadouro para expiar os nossos pecados, mas de forma definitiva. Não seria mais necessário nós realizarmos sacrifícios ali de animais para poder expiar nossos pecados, porque o próprio Cristo se oferecia como essa ovelha. Então nós lemos em Isaías no capítulo 53, no versículo 7, que diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha aqui, muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então aqui Isaías mostra Jesus como essa ovelha que era
realizada no Antigo Testamento ali em sacrifício pela expiação do pecado, Jesus também é levado, se entrega como essa ovelha levada ao matadouro e não abriu a boca. E nós lemos também em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24 e 25, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, olha que agora aqui não é mais as pessoas que oferecem o sacrifício a Deus. É o próprio Deus que oferece o seu Filho em sacrifício por nós. Então, aqui mudou, né? Não é nós mais que estamos oferecendo o sacrifício, não. É o próprio Deus, né? Só um próprio Deus oferecendo o seu próprio Filho em sacrifício pela remissão dos nossos pecados. E ele diz aqui também em 1 João, no versículo 2,2, diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, que era eles daquela época, né? Mas também pelos pecados de todo o mundo. E o que seria propiciação? É um ato de propiciar. Propiciar no campo teológico, né? Significa realizar um sacrifício à divindade. Então, aqui acontece essa propiciação. Oferece-se, o próprio Filho se oferece ao Pai em sacrifício, em propiciação, pela remissão dos pecados de nós e do mundo inteiro. E nós vemos uma das leituras mais sublimes, para mim, uma das leituras mais bonitas, que é o discurso do pão da vida, né? Que nós vamos ver. Esse discurso está em João, no capítulo 6, de 22 a 68. Eu pulei alguns versículos para não se prolongar muito. Peguei aqui o que mais importa para o tema de hoje. E diz assim, no João, capítulo 6, versículo 22 adiante. No versículo 30. Perguntaram-lhe eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Isso está em Salmos 7, 24. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Murmuraram então dele os judeus: por que dissestes, eu sou o pão que desceu do céu? Jesus respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez Jesus afirmando: eu sou o pão da vida, segunda vez. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Aqui nós temos que frisar que Jesus diz: aquele que dele comer. Então existe o ato aqui, um ato de comer, né? Não é algo simbólico. Jesus está falando de comer. Ele não está falando assim: isso vai representar, eu sou uma representação, representa o pão da vida. Não, ele está falando de comer. Então, Jesus ele continua: eu sou o pão vivo, novamente, que desceu do céu. Jesus confirma: eu sou o pão vivo. Quem come deste pão, olha que interessante, quem come deste pão viverá eternamente. Então, aqui tem um ato de comer, né? Quem come deste pão. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Aqui nós temos que se atentar, porque nossos irmãos aí fora acham que era algo só simbólico, que é algo que só representa ali, né, a ceia, que era algo assim só para lembrar de Jesus. E aqui não tem dúvida, aqui é um negócio muito claro. Aqui Jesus, ele próprio falando, né,
Quem comer deste pão verá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne. Ou seja, Jesus fala que está dando a carne dele para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então aqui os caras falam: putz, esse Jesus aí pirou, tá loucão, e o cara quer dar nossa carne pra gente comer, meu? O cara é doido, né? Eles começaram a murmurar ali, acharam muito estranho aquilo. E aí Jesus ele continua. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E Jesus então lhes disse: em verdade vos digo. Né? No grego, naquela época, na época de Jesus, ali quando se diz em verdade, é porque é aquilo que é, não tem dúvida. Não é, será que é, será que parece? Não, quando ele diz em verdade, é porque aquilo que ele está dizendo é aquilo que ele está dizendo. Então ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós mesmo. Nossa, aqui destrói toda a heresia, tudo que é falado, que se parece, que representa, que a Santa Ceia é só uma representação, porque Jesus ele fala aqui, né, em verdade vos digo, se não comerdes, se não o ato de comer a carne do Filho do Homem, não beber de seu sangue, não terás a vida em vós mesmos, né? Então é triste, né? Porque muitos dos nossos irmãos aí, eles vivem ali uma simulação do que foi a Santa Ceia, a última ceia, mas de fato eles não têm o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? E nós vemos isso quando vemos histórias, fatos que aconteceram de satanistas, ex-satanistas, né, falarem que vão na fila da comunhão para pegar a Eucaristia, para poder realizar ali atos sacrílegos, para realizar rituais satânicos. E por que eles não vão nos evangélicos? Por que eles não vão em outras igrejas e religiões? Porque lá não está o corpo de Cristo, lá não está o sangue de Cristo. É só dentro da igreja católica que realmente está. E o demônio ele sabe, ele conhece. Ele sabe o que é e o que não é. Então, por isso que os satanistas vão, inclusive o Reinaldo, que é um membro da comunidade Cristo Rei, lá na qual minha mãe é fundadora, ele conheceu um satanista e esse satanista falava que muitas vezes ele entrou na fila da comunhão para poder pegar a hóstia ali, fingir que estava comungando e levar para rituais satânicos. Porque, olha que interessante, os satanistas acreditam mais que Jesus está na Eucaristia do que muitos de nós católicos. É algo para que a gente se questione a si mesmo. Até os satanistas acreditam, e eu? Será que eu acredito? Né? Então Jesus ele continua. E eu vou ler de novo isso daqui. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Não tem o que questionar, né? O próprio Jesus, ele diz que a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne, novamente, aquele que come a minha carne, viverá por mim. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? E sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Então, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andaram com ele. Aqui nós temos que prestar atenção em algo, porque Jesus proclamando tudo isso, falando que estava dando a sua carne como comida e seu sangue como bebida, e aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do sangue, não teria a vida eterna. Muitos daqueles discípulos ali, vendo isso, ouvindo isso, começaram a murmurar e falando: esse cara aí não dá não, ele tá doido, não vamos seguir ele não. E começaram a ir embora. Só que Jesus, ele não vai atrás dessas pessoas que estão indo embora e fala assim: não, peraí, não vão embora não, vocês estão entendendo errado, isso aqui só simboliza a minha carne, isso aqui só parece a minha carne. Não, Jesus, ele não faz isso não, porque de fato ele está dando a sua carne, de fato ele está dando o seu sangue para que seja a nossa comida, nosso alimento.
para a salvação da nossa alma. Então Jesus ele não vai atrás daqueles discípulos lá. Eles ouvem isso, acham duro e vão embora. E que vai embora. Se você não acredita, se é duro para você ouvir isso, que você vai embora. Mas é isso. Você acredita ou não, você quer ou não, é isso. Eu estou dando a minha carne, estou dando meu sangue. E você tem que comer e tem que beber para que você seja salvo. Né? E aí, então, Jesus pergunta aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus responde a Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então aqui Pedro, pode ser que eles não entenderam, né, muito bem aquilo ali, porque realmente era forte, né, Jesus dando a sua carne, dando o seu sangue para ser comida e bebida, mas Jesus sabia que ali estava o Cristo, que Jesus tinha palavras de vida eterna. A quem eles iriam se ele tinha palavra de vida eterna? Então, mesmo sem entender agora, mesmo sem compreender, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que a verdade está ali e uma hora nós iremos entender isso. Então eles permanecem ali com Jesus. Né? Então essa parte é todo assim os relatos da instituição da Eucaristia e Jesus ele confirmando isso nesse discurso, né, do pão e do vinho. E nós vemos que a fração do pão depois da paixão de Jesus, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, depois que tem o Pentecostes, os discípulos continuam a fração do pão, né, no mesmo ali que Jesus realizou na sua ceia, consagrando ali, se consagrando, se entregando o seu corpo. Os apóstolos também continuam, e até hoje, né, desde os apóstolos, nós continuamos a fração do pão, quando participamos da Santa Missa, quando ali acontece a instituição da Eucaristia, a transubstanciação, né, no véu do sacramento, que o pão já não é mais pão, se torna carne, que o vinho não é mais vinho, e que se torna sangue. Então nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, onde diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles continuam essa fração do pão. Em Atos 20, no versículo 7, também diz: e no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos, para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então aqui nós vemos a continuação da fração do pão, né, que se perpetuou até hoje. E resumindo então de tudo que se foi falado, nós vimos aqui a prefiguração, né, do Antigo Testamento ali, da Eucaristia. Nós vimos também a importância do sacrifício, né, pela expiação do pecado, em oferta a Deus de santidade, de conversão, de expiação dos pecados. Nós vemos também que a Eucaristia, né, onde Jesus instituiu a Eucaristia, ele mesmo se dando, ele mesmo falando, não foi ninguém que falou, que disse, não foi o discípulo, não foi o apóstolo, foi o próprio Cristo dizendo que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Nós vimos também que a partir de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus, se perpetuou a instituição, a partilha do pão, né, a Santa Ceia dos apóstolos, e se perpetua até hoje. E agora nós vamos falar, para fechar esse momento, né, de partilha, nós vamos falar dos milagres. Os milagres, Deus ele não precisaria realizar milagres. Só por tudo que nós lemos aqui, pela instituição da Eucaristia feita por Jesus, pelo discurso do pão da vida, não seria necessário milagres para acreditarmos. Nós deveríamos acreditar só por ler, né? Se Jesus disse, nós devemos acreditar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e ele acaba realizando alguns milagres, né? E o interessante que é justamente diante de algumas dúvidas que algumas pessoas teve, alguns padres, diante de algum cisma da igreja, que as pessoas falam que ali não estava Jesus, que ali não é Jesus eucarístico, que só representa. Então Deus, na sua infinita misericórdia, realiza alguns milagres. E eu vou trazer alguns milagres aqui que foram estudados cientificamente, que foram feitos exames científicos e a ciência não conseguiu explicar. Então, o que é um milagre? O milagre é isso, onde a ciência não alcança, onde a ciência não consegue explicar através de estudo científico, através de testes, pelas leis naturais aqui da Terra,
isso é considerado um milagre, né? Porque nós somos regidos por leis naturais, as leis aqui nessa Terra, nesse planeta, como por exemplo a lei da gravidade. Se você jogar um objeto para o alto, ele vai cair, porque existe a gravidade que puxa aquele objeto para o chão. Seria incomum se algo ficasse flutuando no ar, como já aconteceu muitos milagres, né? E a ciência não ia conseguir explicar por quê, porque se existe a gravidade, o certo era cair, não ficar levitando. Então, onde a ciência não alcança, é considerado um milagre, né? Nós vamos ver então o primeiro grande milagre, o milagre eucarístico, registrado pela igreja, que foi o milagre de Lanciano, que é conhecido, né? Mas muitas vezes nós não buscamos, não ouvimos falar dos detalhes que aconteceu ali no milagre de Lanciano. E eu trouxe aqui justamente todo esse estudo científico. Você pode pesquisar na internet, você vai ver que tem fotos, tem estudo, tem relatos, tem os documentos, tudo ali documentado, né? São coisas tremendas, né? E esse milagre aconteceu no século 7 depois de Cristo, em Lanciano, na Itália, na cidade de Lanciano, na Itália. E ele aconteceu por conta da dúvida de um monge da ordem basiliana, né? Da ordem de São Basílio, que fazia parte da ordem de São Basílio. E esse monge, ele tinha muitas dúvidas no seu coração, se ali realmente estava o corpo de Cristo, se ali realmente era o sangue de Cristo após a consagração. Então, num dado momento que ele está celebrando a missa após a consagração, na elevação da Eucaristia, naquele momento começa a sangrar ali a Eucaristia e ela se transforma em carne. E ao mesmo tempo o vinho também que está ali sobre o altar, ela se transforma em sangue coagulado, em forma de 5 pedrinhas, né, de tamanho diferente. Então o vinho se transformou em sangue, em forma coagulado, e a Eucaristia, o pão ali no véu do sacramento, né, que visivelmente é pão, mas nós sabemos que é Jesus, se torna de forma visível em carne. Então ele fica ali assustado, ele fica desesperado e se vê ali diante de um milagre, né? E começa a chorar, e começa a louvar e glorificar a Deus, e chama aquele povo que está participando da missa para que venha ali também presenciar esse milagre, e se reverenciar e adorar, né? E glorificar a Deus. E diante de tamanho prodígio, né? Tamanho milagre, é solicitado ali pela Santa Sé exames, né? Depois de muito tempo, em torno de 12 séculos depois, em 1970 foi solicitado pela Santa Sé que fossem feitos alguns exames ali para confirmar, né, aquele milagre por meios científicos. E uma das pessoas que realizou esses exames foi o professor Eduardo Linoli, formado em anatomia, histologia, patologia, química e microscopia clínica, juntamente com o auxílio do professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Então eles dois ali começaram a fazer esses estudos, né? E também foi solicitado pela Santa Sé que fosse feito os estudos pela Organização Mundial da Saúde. Olha que interessante, né? E independente, os doutores aqui não eram talvez católicos, mas mesmo trazendo esses doutores, a igreja pediu uma investigação de fora de uma organização à parte da Igreja Católica, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nós conhecemos hoje, né, que atua no mundo todo. Então, após esses exames feitos por eles, né, e pela OMS, eles chegaram às seguintes conclusões. E olha que interessante as conclusões que chegaram. Isso é documentado, isso está lá no Vaticano, todos os documentos, a assinatura, né, dos médicos, dos doutores, dos especialistas, dos cientistas. E as conclusões que eles chegaram foram: a carne é carne verdadeira e o sangue é verdadeiro. Isso é óbvio, porque poderia ser qualquer outra coisa. Então eles constataram que era carne realmente e que o sangue também era sangue verdadeiro. E aí também eles constataram: a carne é sangue pertencente à espécie humana. Porque poderia ser carne de qualquer outra coisa, pode ser de um animal, de um bicho, mas eles nesses exames constataram que é carne humana. A carne pertence ao coração em sua estrutura essencial. Então, além de ser carne, não é de qualquer parte do corpo, porque poderia ser a perna, poderia ser o pé, a mão,
Mas nesses exames se demonstrou que aquela carne ali era uma parte do coração. Olha que interessante. A carne é do miocárdio e pela expressiva espessura do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao mesmo tipo sanguíneo, AB. Então aqui eles descobriram o tipo sanguíneo dessa carne, que era AB. No sangue foram encontradas as proteínas normalmente existentes e nas proporções percentuais idênticas às encontradas no sangue normal fresco. Olha que interessante, porque o milagre aconteceu em 700 depois de Cristo e os estudos estavam sendo realizados em 1970 a 1981, ou seja, 12 séculos depois, aqueles exames ali constataram como se fosse um sangue fresco, né? Olha como Deus parece brincar ali com as leis da natureza, com as leis naturais, né? É como se tivesse acabado de tirar da pessoa ali viva aquele sangue, ou a pessoa que acabou de morrer, porque ele reagia ali como sangue fresco. E também diz, no sangue foram encontradas também os minerais cloro, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, miraculosos, deixados em estado natural durante 12 séculos e expostos aos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário, que, né, depois de tanto tempo, foi o que eu acabei de dizer, né, 1.200 anos depois, 12 séculos depois, o sangue se demonstrava como um sangue fresco, né? Pesando-se as pedrinhas de sangue coagulado de tamanhos diferentes, o peso era o mesmo. Então aqui, mais uma vez, Deus parece brincar, né, com as leis da natureza para mostrar, eu estou aí, eu sou Deus, eu faço o que eu quero quando eu quero, né? Eu sou o criador de todas as coisas. Então, as pedrinhas ali coaguladas, do sangue coagulado, que eram 5, cada pedrinha tinha um tamanho diferente. Só que quando eles pesavam individualmente cada pedrinha, o peso era o mesmo. Ou seja, se uma pedrinha pesava 5 gramas, todas as outras de outros tamanhos diferentes pesavam 5 gramas. Então, Deus, né, faz esse milagre para confundir a cabeça dos sábios, dos inteligentes, da ciência. E diz mais assim, e antes mesmo de redigirem o documento e o resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os doutores Linoli e Bertelli enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos. Então, antes eles terminarem ali os experimentos, os estudos, os exames, e eles iam redigir um documento, né, oficializar aquilo ali, assinarem, mas antes mesmo deles fazerem tudo isso, eles enviam um telegrama para os frades, né, nos dizeres: Et verbum carum facto est. Et verbum carum facto est. E o verbo se fez carne. Eles enviam um telegrama dizendo, e o verbo se fez carne. Nossa, é tremendo, eu até me arrepio quando eu leio isso, porque é um mistério muito grande, é um mistério de amor, é o centro da nossa fé, né? E o verbo se fez carne. Jesus, ele não precisava fazer o milagre, mas pela misericórdia de Deus, ele realiza aquele milagre, e diante da ciência, diante de todos os instrumentos ali possíveis que eles tentam examinar, aquilo confunde a cabeça, eles não sabem o que dizer. E o que eles podem dizer? Que o verbo se fez carne. Essa é a nossa fé, essa é a fé dos católicos. Nós temos que glorificar a Deus, nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos Jesus Eucarístico, nós temos o corpo de Cristo, né, ali para nós adorarmos, para nós comermos como alimento para a salvação da nossa alma, que nós possamos nos gloriar, nós possamos buscar a adoração ao Santíssimo Sacramento, ter amor à Eucaristia, porque nem a ciência consegue explicar, porque não tem explicação. Deus é Deus, Ele faz o que quer, a hora que quer e quando quer, e é muito tremendo isso. Eu até me emociono, fico, né, assim, sem saber, porque é tamanho amor, tamanha alegria de Deus por nós, que a gente fica até sem graça, sem saber, né? Mas o que nós podemos fazer? Render louvores e graças, não só com palavras, mas com a nossa vida, o nosso jeito de viver, de reagir, de falar, né, com as pessoas. Nós podemos louvar e agradecer a Deus buscando Jesus, a adoração no Santíssimo Sacramento, que Jesus fique sozinho lá, né? Esse mistério tão grande, o mundo não vai falar, o mundo não vai
falar desses milagres, eles estão escondidos e somente aquelas pessoas que vão buscar ali, ler e meditar, que acabam descobrindo esses milagres e muitas vezes ainda nem dá muita importância, né? Algo que a ciência tentou explicar e não conseguiu. Por quê? Porque não tem explicação, é Deus. Então, esse foi o milagre de Lanciano, o primeiro grande milagre, né? Agora nós vamos falar do milagre de Bolsena Orvieto, que aconteceu na Itália em 1263, né? Ali em Bolsena, também assim como o milagre de Lanciano, existia um padre, né, chamado Pedro de Praga, e ele também, assim como o monge lá no milagre de Lanciano, tinha dúvida, né? Será que realmente é o corpo de Cristo? Será que realmente é o sangue de Cristo? Será que ali acontece a transubstanciação? Então ele tinha aquelas dúvidas, e no momento da missa também, depois que ele realiza a consagração e ele leva a hóstia ela começa ali a hóstia começa ali a pingar sangue, né? E encharca todo aquele corporal ali, e o padre fica assustado, ao mesmo tempo fica emocionado, fica feliz, porque cai por terra ali todas as suas dúvidas com relação se é ou não é o corpo de Cristo. Ali está a prova viva, né? Um milagre diante dos seus olhos, algo inexplicável, sobrenatural. Então ele chama também aquele povo que está na missa ali para adorar e adorar o santo corpo de Cristo, né? Naquele milagre. Então, naquela época ali, o Papa, né, que era o Papa Urbano IV, ele estava ali morando em Orvieto, e ele, sabendo desse caso, ele pede para que o bispo vá até Bolsena para que ele veja se de fato é um milagre, né? Porque a igreja é prudente e tem que ser prudente, porque acontecem muitas coisas por aí que a pessoa fala que é milagre, que viu, que falou, que não sei o quê. Então a igreja é muito prudente, então ela manda o bispo para lá para ver. E o bispo chega lá, ele atesta que realmente, de fato, é um milagre que aconteceu, que ali é o sangue de Jesus, né, que ficou de forma visível e transbordou ali sobre aquele corporal. E ele vai em procissão solene até Orvieto, com o povo, né, em solenidade, adorando e louvando e agradecendo e bendizendo a Deus. Só que o Papa Urbano IV, ele não aguenta o bispo esperar, né? Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, então ele não aguenta esperar, ele vai até o encontro do bispo em Bolsena, e eles se encontram no meio do caminho ali, e o Papa Urbano IV, diante daquela procissão solene, né? Porque se estão em procissão solene é porque de fato é um milagre. Então ele chega, se aproxima, vê ali os paramentos corporal todo manchado de sangue, a Eucaristia ali que jorrou sangue, e ele cai de joelho e diz: Corpus Christi, o corpo de Cristo, né? E 2 anos depois, o Papa Urbano IV, ele institui a festa de Corpus Christi, que é essa festa que nós conhecemos, né? Que é realizada os tapetes ali, e o padre sai em procissão na cidade para mostrar ao mundo, aquela cidade, aquele povo que está ali, que Jesus está presente, vivo na Eucaristia, que é Jesus de fato, né? Então ele institui essa festa que antes era só realizada ali na Bélgica. Por quê? Porque Deus, ele já havia mostrado para Santa Juliana do Monte Cornion, ele já havia te dado uma visão ali, que ela teve uma visão de uma lua, e na lua assim uma faixa preta, né? E ele deu ela a entender o que seria essa visão, que essa lua era a vida da igreja, e essa faixa preta na lua era a falta de uma festa litúrgica para se honrar e adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar da Eucaristia, né? Que faltava essa festa. Então ela comunica isso ao bispo daquela época, né? Ali da Bélgica, que curiosamente esse bispo daquela época era o que viria a ser o Papa Urbano IV, né? Então ali naquele vilarejo ali, eles começam a realizar procissões, adoração ao Santíssimo Sacramento, só que Deus queria expandir toda essa adoração, essa festa, né, para o mundo todo. Então acontece este milagre, né, o milagre de Bolsena Orvieto, para que aí, a partir daí, o Papa institui a festa da Eucaristia, e é a que nós vivemos até hoje, né? Então esse é mais um milagre tremendo, né, da parte de Deus para nós. E vamos falar também, né, do milagre de Buenos Aires, na Argentina, que aconteceu em 96. Né? Ali acontece uma mulher, ela, após a celebração da missa, ela vai atrás ali da catedral e vê
uma hóstia jogada no chão, a profanação, né? Então ela imediatamente chama o padre, avisa o padre segue ali as diretivas da igreja, que é pegar aquela hóstia e colocar dentro de uma água para que ela se dissolva. Então ele pega, coloca a hóstia dentro da água e coloca ali no tabernáculo, né? No sacrário. E depois de um tempo, para espanto dele, ele abrir aquele sacrário, ele vê que a hóstia ela se dissolveu, só que apareceu ali na água uma mancha de sangue, né? Então ele fica impressionado com aquilo, avisa o bispo ali, né? Que inclusive daquela época o cardeal era Jorge Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. Olha que interessante, né? Então o cardeal daquela época, Jorge Bergoglio, ele solicita ali uma investigação para que fossem feitos exames, né? Em 1999, o milagre aconteceu em 96, então em 99 o cardeal Jorge Bergoglio pede ao doutor Ricardo Castanhon Gomes, né? Esse é o nome do médico, do doutor, que realizou ali as análises, e juntamente com alguns outros médicos, né? O doutor Ricardo Castanhon Gomes, ele começa a realizar ali os exames, alguns experimentos, e aí ele pede o auxílio de outro médico, né? O doutor Frederick Zugby, e ele envia uma parte, né, daquele sangue ali, daquele sangue, para que o Dr. Frederick Zugby ele possa realizar o teste também. E esse Dr. Frederick Zugby, ele era na época um renomado cardiologista, né? Não era qualquer pessoa, além de ser médico, era um renomado cardiologista. E o Dr. Castanhon, ele não fala de onde veio, né? Não fala a origem, que foi ali na igreja que apareceu o sangue. Ele não fala nada, ele só enviou lá para ele fazer o exame. E após as conclusões, o Dr. Zugby, ele chega, após os exames ali, os experimentos, ele chega à seguinte conclusão. Olha que interessante. O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo. Então, naquele sangue ali, existia fragmentos, né, do músculo cardíaco que encontra no ventrículo esquerdo, que nós acabamos de ver também, que nos exames lá mostraram que aquela carne também era do ventrículo esquerdo. Um milagre em épocas diferentes, realizado exames por pessoas diferentes, comprovando a mesma coisa. Olha que interessante. Aí, continua aqui, o músculo é responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. Então você vê que interessante, é uma parte ali do tecido que faz o bombeamento do sangue para o corpo todo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas no sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra. Olha que loucura isso! O exame feito anos depois, ele é como reagir ali àqueles experimentos como se estivesse vivo e tivesse sido acabado de retirar de uma pessoa ali que acabou de morrer, né? Deus, ele é tremendo nas suas coisas, né? Ele confunde a cabeça dos inteligentes, dos sábios, dos cientistas, dos médicos, né? E continuando aqui, vai dizer que já que as células brancas do sangue morrem fora do organismo vivo. Então, as células do sangue, ela morre. Você tira ali, morre. Então, ali estava mostrando que tinha aquelas células, os glóbulos brancos, né? E querendo mostrar o quê? Que estava vivo. Que Jesus é vivo. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus está, no seu corpo, está vivo ali. O seu sangue está vivo, né? Esse estudo aqui prova e mostra de forma concreta que Jesus está vivo na Eucaristia, né? Que ele não só está ali a sua carne, o seu corpo, mas está vivo, está reagindo como aqui no exame, reagindo como um ser vivo, porque de fato ele está vivo. Nós vemos também, né? Para não me prolongar muito, aí teria outros milagres, como o milagre de Tixá no México, né? Que aconteceu também ali, uma religiosa junto com o padre, ela ajudando o padre a servir a comunhão, entregar a comunhão, viu uma partícula vermelha ali, avermelhada. Então foi chamado novamente
né, pela comissão da igreja ao Dr. Castagnon para que fosse feito exames, né, e ali se constatou também que os tipos daquele sangue, naquela partícula, aquela avermelhada, naquele sangue ali da partícula na hóstia, também era AB, confirmando todos os outros milagres, né? É o mesmo tipo sanguíneo, ou seja, vários milagres em épocas diferentes, em anos diferentes, foi realizado também por doutores, médicos, cientistas diferentes. Todos os milagres convergem por mesmo, um comprova o outro. O mesmo tipo sanguíneo, a mesma reação química, um milagre comprovando o outro. Porque Deus, ele é tremendo em sua misericórdia, então ele nos dá esses milagres para que a gente veja quão grande é o seu amor, né? O seu amor infinito por cada um de nós, pela nossa salvação. Então, tem esse milagre de Tixan. Eu poderia falar também do milagre, né, de Santo Antônio, de forma resumida, né, que ele estava ali defendendo a presença real e viva de Jesus na Eucaristia, e tinha os hereges que não acreditavam, e então ele deu vários argumentos, né, quase convencendo aí o herege, mas o herege tenta sair fora, porque é sempre assim, né, quando a gente está convencendo algo com a argumentação, a pessoa tenta fugir do assunto, tenta dizer, mas de qualquer forma ele falou, né, propôs a Santo Antônio ali para que ele tinha uma mula, que aquela mula ele ia deixar sem comer vários dias, e que se a mula ela se ajoelhasse diante de Jesus Eucarístico e não comesse o feno depois de muitos dias com fome, que de fato ali ele acreditaria que Jesus realmente estava na Eucaristia. Então Santo Antônio, após celebrar a missa, ele sai em procissão com o povo, né, e vai diante desse herege que traz essa mula. Então Santo Antônio ele se ajoelha, faz uma oração a Deus, né, para que aconteça um milagre aí, todos acreditem e aqueles hereges se convertam, e aquele herege traz a mula e oferece o feno para ela, né? A mula ela rejeita o feno e vai em direção ao ostensório e se ajoelha ali e coloca até a cabeça até o chão, prostrado em adoração a Jesus Eucarístico. Na mesma hora ali, aqueles hereges aceitam a fé católica, aceitam que Jesus de fato está na Eucaristia. Eu poderia falar também do milagre de Santa Imelda, né, que ela não tinha idade para fazer a primeira comunhão, né, e tinha um desejo muito grande de comungar, e a Eucaristia ela sai da mão do padre do altar e vai flutuando e fica em cima, né, da sua cabeça enquanto ela está ali em recolhimento, e todo mundo vendo aquela cena, o padre, né, vendo aquela cena, vê que é a vontade de Deus que ela comungue. Então ele pega a Eucaristia que está flutuando no ar em cima da sua cabeça e dá a Santa Imelda e ela comunga, que é algo tremendo também, né? E o milagre também de Santa Teresa de Ávila, que ela se preparava de tal modo, de tal recolhimento para participar ali do momento da comunhão, né? Que no momento que ela vai comungar, ela começa a levitar, e o padre ele não alcança a boca de Santa Teresa de Ávila, porque ela está levitando e a hóstia sai da mão do padre e entra na boca de Santa Teresa Ávila. São milagres que não têm não foram atestados cientificamente, até por conta da época, talvez, mas que foram atestados por muitas pessoas que estavam ali e viram, né? Isso está documentado no Vaticano, na biblioteca secreta lá do Vaticano, tem todos os documentos, tem todas as testemunhas ali que presenciaram isso, que são diversas pessoas. Então, e muitos outros milagres, né? Deus é maravilhoso e realiza milagres e prodígios para a nossa salvação e a nossa conversão. E agora, por último, eu gostaria de encerrar falando de um que aconteceu comigo, 2 fatos, né, que fogem ao comum também do dia a dia. E eu nunca busquei, não busco sinais, né? Na verdade, pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu não busco sinais, né? Que eu só de estar diante de Jesus, para mim basta, né? Ele é o Senhor e Salvador, mas Deus é Deus, ele faz o que quer, a hora que quer, né? Então, um dos fatos, eu fiquei até feliz quando fui para Minas esses tempos atrás, fiquei muito feliz porque lá eles estavam realizando, toda quinta-feira o Santíssimo fica exposto, né, em adoração o dia inteiro. E naquela época, quando eu morava em Minas, quando eu fiquei na comunidade, já era um desejo muito grande do meu coração de ficar ali o dia inteiro em adoração, né, nas quintas-feiras, porque
Não só porque eu gostaria de estar diante de Jesus, mas também porque Jesus ficava sozinho. E é algo que é proibido, que nem pode ser, não pode expor Jesus e deixar ele sozinho, né? Isso a igreja não permite. Mas acabava ficando, então era um desejo meu ir lá e ficar em adoração e a reparação, né? Para que Jesus não ficasse sozinho. E foi uma alegria muito grande dessa vez agora que eu fui em Minas, e a comunidade toda, ali toda quinta-feira vai 2 pessoas ficarem em adoração o dia inteiro, das 8 da manhã às 3 da tarde, né? Então quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz, e eu, como estava lá, comecei a participar, comecei a ir às quinta-feiras, né? E ficar em adoração ali diante de Jesus Eucarístico. Então, em um desses dias, dessas quintas-feiras, durante um período aí grande de adoração, e eu não adoro, né, Jesus de olhos fechados, eu fico de olhos abertos, de olhos fixos em Jesus, e muitas vezes acontece assim, isso já acontece há muito tempo, né, de eu ficar, tem hora que eu fico determinado tempo e eu fico de uma forma estática, olhando para Jesus sem piscar, né, e nesse dia, na hóstia ali, aparece a imagem de Jesus crucificado na hóstia. Aparece bem visivelmente assim a imagem de Jesus crucificado, do corpo, da metade do corpo para cima, né? Então eu tento piscar o olho, olhar para os lados para ver se estava vendo coisa, se era coisa da minha cabeça, mas ainda ficou alguns segundos ali aquela imagem, né, de Jesus crucificado. Então isso foi, né, um fenômeno fora do comum assim que aconteceu comigo, e eu louvo e bendigo a Deus, né, por ter acontecido isso. Glorificado seja o seu santo nome. E outro fato também que aconteceu, que eu vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, foi que em uma outra quinta-feira eu estava em um período grande de adoração, e em um dado momento ali, em adoração de forma estática e sem piscar, eu passei a não ouvir mais o que acontecia ao meu redor. Eu não escutava mais o que acontecia, né? Porque tinha barulho de carro lá fora, tinha pessoas conversando, tinha barulho de pássaro, tinha tudo. Tudo que acontece ali na catedral, no centro de Almenara. Então eu escutava, né? Mas aí, um dado momento do período grande de adoração, eu passei a não escutar mais nada do que aconteceu ali. E eu passei também a não enxergar mais nada, apesar de estar de olho aberto, né? Porque eu não adoro Jesus de olho fechado, eu fico de olho aberto, olhando para ele. E aí eu passei a não ouvir e não enxergar mais o que estava à minha frente. Eu não passei a não enxergar mais o ostensório, né? Não passei a não enxergar mais Jesus, nem o altar, nem ali o altar principal, nem as laterais, nada, não chegava mais nada. Aí parece meio que, eu acho que a palavra seria, os sentidos foi suspendidos, né? Como alguns escritos que eu já li, parece que a suspensão dos sentidos, os sentidos já não influenciava mais. Então eu passei a enxergar ali, vamos dizer assim, comecei a ver, né? Vamos dizer assim, com os olhos da alma, né? Porque com o olho físico eu não estava vendo o altar. Vamos dizer assim, com o olho do espiritual, da alma, eu comecei a enxergar fragmentos da paixão de Jesus, né? Pequenos pedaços assim da sua paixão. E o interessante é que quando a gente vai meditar, a gente fecha os olhos e a gente vai meditar a paixão, a gente vê o corpo de Jesus, vê, né, uma parte assim. E nessa visão que eu estava tendo ali, de olhos abertos, eu estava vendo pequenos pedaços, sabe? Como se fosse só a mão de Jesus toda ensanguentada, só as costas, só a sua cabeça, só a coroa assim, ficado na cabeça e os buracos aqui assim. Então foi um negócio meio diferente assim, acho que para testar que era algo sobrenatural, porque não era algo comum aquela forma de ver e meditar a paixão de Jesus, porque eu via pedaços, fragmentos, sabe? Assim, só a mão ou só o pé. Então foi algo assim surreal que eu fui voltando aos poucos, né? Assim, foi um negócio que eu fui meio que como se estivesse dormente e saindo de um sono assim profundo, que eu fui voltando aos poucos, e aí os sentidos foi voltando, comecei a escutar e ver, né? Apesar de estar ali e com o olho aberto, né? Então, louvado seja Deus, né? Por essa confirmação, né? Que não era necessário, mas por sua misericórdia ele permite para que eu esteja falando talvez hoje,
para que talvez as pessoas que têm dúvida, porque a gente vê falar de milagre, outro lá, mas talvez ouvindo falar de um milagre que aconteceu com alguém próximo, não diria que é um milagre, né? Mas algo sobrenatural, talvez isso aumente a nossa fé. Então, talvez que Deus permitiu que acontecesse isso que eu visse para que eu falasse, para que você escutasse, e talvez, se você tem dúvida, você pudesse voltar, né? Mas não por causa desse sinal, mas que você volte pela palavra, né? Pelo a Santa Ceia, pelo discurso do pão da vida, mas que isso também te ajude a voltar a uma vida de adoração, né? Porque Jesus está no sacrário, Jesus, Filho de Deus, Deus que é criador do céu, da terra, do mar, do universo, das galáxias, Deus, seu Filho, ele está ali da igreja. Sabe, é um negócio assim, quando a gente começa a entender um pouco desse mistério, a gente fala, nossa, o Filho de Deus está aqui e ninguém vem. A igreja vazia, né? Então que nós possamos pedir a Jesus, pela sua misericórdia e pela intercessão da Virgem Maria, a graça de armarmos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, de buscarmos uma vida de adoração, uma vida de santidade, que nós possamos buscar essa vida de união com Jesus Eucarístico, porque é fato e sério isso que eu vou dizer, que a igreja desses tempos agora está acontecendo uma divisão, né? O catecismo da igreja vem dizer que no fim dos tempos existiria uma falsa igreja que se vestiria de católico, que iria realizar os rituais parecido com a igreja católica, mas não seria a igreja católica, seria uma falsa igreja. E nós já estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo umas missas sacrílicas acontecendo, umas coisas meio absurdas acontecendo. Então nós estamos nos fim dos tempos. E Nossa Senhora em todas as aparições, né? Seja em La Salette, seja em Lourdes, seja Nossa Senhora de Fátima, em todas as aparições, ela vem clamar e pedir para que a gente tenha um coração adorador, ela vem pedir para que a gente reze o rosário, para que a gente adore Jesus, para que a gente comungue Jesus, né? Por quê? Porque os verdadeiros fiéis irão aguentar, irão permanecer firmes se tiverem uma vida de comunhão, se tiverem uma vida de adoração. Então Nossa Senhora já vem alertando, já vem falando, né, dessa divisão, e para que a gente permaneça firme, não seja enganado e não vá pelo caminho errado, não vá atrás dessa igreja que está se vestindo de igreja católica, mas de fundo não é, de fato não é a igreja católica, né? Então Nossa Senhora vem pedir, e nós temos que estar do lado dos santos, do lado da palavra. Tudo que vai contra o magistério da igreja e a palavra, aí você tem que tomar cuidado, você tem que ver, opa, aí tem uma coisa errada, né? Então nós temos que estar da igreja verdadeira de Cristo, que é a igreja, né, dos santos, que é a igreja que professa a palavra de Deus, né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós e que nós possamos buscar a santidade, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.